Boa tarde a todas e todos nessa sexta-feira de mobilização grevista contra muitas coisas, né? Mas a despeito de ser contra muitas coisas, é sobretudo a favor da República. Então acho que a gente está fazendo a nossa contribuição para a República aqui nessa tarde, na medida do possível. A gente está aqui hoje reunido para conversar sobre o livro do professor Luiz Falcão. Eu nunca consigo pronunciar o nome do Sidney, então Algernon. Tanto faz, Sidney, um pensador republicano do século XVII, publicado pela EDUF, editora da UF. É parte da tese, da volumosa tese de doutorado do professor Luiz Falcão, defendida aqui sob orientação do professor Marcelo Jasmin. Né? E o que a gente vai fazer hoje é bater um papo sobre o livro. O Luiz vai expor um pouco do trabalho, um argumento geral, digamos assim. Depois eu e o Marcelo vamos fazer uns comentários. Ou se o Marcelo preferir, eu faço uns comentários e você comenta os comentários também. Pode ser. Né? Porque eu preparei alguns comentários, mas o legal é depois a gente conversar, né? Debater um pouco o trabalho e o como é feito, né? Isso é uma coisa interessante, o como, o porquê do trabalho, etc, etc. Bom, vou passar a palavra para o Luiz. Eu não sei, como quem manda aqui é a Sam, quanto tempo a gente tem? Então, quanto a gente quiser. Fidel Castro, uma coisa, 20 minutos. 20 minutos. O Luiz tem simpatia, vai ficar 3 horas falando, igual o Fidel Castro. Então, passar a palavra ao professor Luiz Falcão, agradecer pela presença. Bom, boa tarde. Eu sou mais baixinho, mas aqui não. Eu que agradeço a oportunidade. Sam, Paulo Henrique daqui. Agradeço a todo mundo que veio. Marcelo, que foi meu orientador, está aqui, aceitar ter vindo conversar com a gente aqui nesse debate, né? no lançamento, debate. Bom, eu fico muito feliz de estar aqui de volta na casa. Eu fiz a tese aqui, fiz mestrado aqui também, doutorado. E é isso, né, que o Paulo falou. O livro, na verdade, ele é uma parte de um capítulo, na verdade, né, da tese. Eu vou tentar só fazer algumas exposições gerais e situar, né, até porque o Sidney é um autor muito desconhecido entre nós, está cada vez menos, né? Tem saído coisas mais recentemente, mas não é, digamos assim, um autor canônico dentro da história do pensamento político. Eu na verdade, não comecei... O meu tema de pesquisa estava girando em torno, desde da graduação, durante o mestrado, girava em torno do campo do republicanismo, né? A minha dissertação foi exatamente sobre republicanismo, um estudo comparativo de Maquiavel, Montesquieu e Madison, que também foi publicado, que na verdade era tentar entender duas maneiras diferentes de se pensar a tradição republicana, ou duas definições diferentes de republicanismo, de um ponto de vista mais institucional, a República como um conjunto de instituições que se opõem à monarquia e à tradição monárquica europeia, e de um outro ponto de vista, a República como uma forma de agir, né? Como um modo de governar que não necessariamente dependa das instituições, né? Então, eu com isso, na verdade, amadurecendo o trabalho, tudo, eu comecei a me preocupar, a me perguntar não apenas a definição, mas as possíveis divergências e convergências com outras tradições, e se é possível ter um denominador comum dentro do grande campo do republicanismo, né? Porque cada vez mais se questiona a ideia de se pensar a tradição republicana, e cada vez mais se fala no plural, né, como as repúblicas ou os republicanismos, com diferentes matrizes, para se usar uma das expressões, ou diferentes famílias. Então, tem várias maneiras de se tentar classificar
Alguns autores ou algumas obras claramente são pontos de partida importantes para toda a tradição republicana, para todas as tradições republicanas modernas, né? Os discursos de Maquiavel certamente são um texto fundador nisso, mas aí começa a discussão, né? Até que ponto um determinado autor é mais republicano do que liberal, é mais liberal do que republicano, é mais democrata do que liberal, até que ponto essa discussão faz sentido em determinado contexto, se falar que alguém era liberal antes do liberalismo existir, ou se falar que alguém era democrata antes de um conceito moderno de democracia. Aí entra, e tem várias abordagens de como se fazer isso, né? Desde contextualismo linguístico, Escola de Cambridge, até uma abordagem, digamos, mais analítica, mais voltada para uma teoria política normativa, no estilo mais Philippe Petit e tal. Uma coisa que já de saída me intrigou é o fato de que poucos estudos, eu não conseguia encontrar estudos que pensavam o republicanismo em contraste com a tradição do direito natural. Então, era como se, por definição, um autor ou um sistema teórico oriundo do direito natural e da lei da natureza, do justnaturalismo como um todo, necessariamente iria descambar em uma teoria liberal ou pelo menos democrática, no sentido moderno, contemporâneo da expressão, né? E isso me incomodava porque eu comecei a questionar. A hipótese era a seguinte: o contratualismo ele não é um conteúdo em si, ele não produz em si mesmo uma teoria liberal, né? A gente pode até questionar se é possível ter um liberalismo sem contratualismo, mas certamente é possível ter um contratualismo sem liberalismo. E, na verdade, a pesquisa começou tentando varrer um conjunto de autores, e aí nisso eu chego no Sidney, que claramente tivessem marcos republicanos, mas que se utilizassem dos fundamentos explicativos da tradição do direito natural, né? Em alguns autores são mais comuns, isso é mais comum de se encontrar, particularmente nos Estados Unidos, na Revolução Americana. A gente vê na Declaração de Independência Americana, a gente vê durante toda a obra do Jefferson a ideia de direitos naturais está ali, direitos inalienáveis, como ele diz, né? Nós sustentamos essas verdades como autoevidentes. John Adams também tem isso, Thomas Paine tem isso, enfim, Joseph Presley, um inglês que está defendendo a independência americana, enfim. Ao longo da segunda metade do século XVIII, isso acontece no mundo anglo-saxão, mas isso não acontece de uma maneira sistemática. Então, ali, para mim, me pareceu muito claro que esses autores estão mobilizando a linguagem do direito natural, dos direitos inalienáveis, de um modo retórico, certamente, mas que isso não levava a um sistema teórico. Ou seja, a gente não pode dizer que o sistema de Jefferson, por exemplo, ou de Thomas Paine, tem uma preocupação, como Hobbes, como Locke, de construir um sistema teórico do estado de natureza e a passagem para o contrato, a passagem para o estado civil através de um contrato, em que medida é esse contrato, se existe alienação ou não do exercício do direito natural, e etc, etc. A gente poderia achar isso um pouco em Paine, mas em Jefferson certamente não, em Adams certamente não. E aí, durante essa pesquisa, acabamos, né, eu cheguei nos autores ingleses do século XVII, do período das guerras civis, né, e aí a tese foi fundamentalmente sobre esse conjunto de autores republicanos, voltada para Harrington e para Sidney. É interessante, num contraste entre esses dois autores, é que as conclusões de ambos são basicamente as mesmas em relação ao que deve ser feito para sustentar uma república na Inglaterra, né? Ou eles estão escrevendo durante o interregno, o período republicano inglês, de 49 a 60, né, do momento em que Carlos I é executado até a restauração de 60. Oceana de Harrington, por exemplo, é de 56.
tem textos de Sidney desse período, ou eles estão escrevendo já na crise de Carlos II, né? A chamada crise da exclusão, que foi de 1678 até 1683, 84, mais ou menos, que é onde 83 é onde Sidney é executado. E levantando fontes secundárias, comentadores, tanto comentadores de autores, quanto textos, digamos, mais propriamente de filosofia política, biografias, comentários sobre a época, uma bibliografia inesgotável, né? A historiografia em Cambridge tem feito muito, tem produzido, eu estou dizendo nos últimos 60 anos, produzido muita coisa sobre esse período. E eu não consegui encontrar a discussão seguinte: como é que um autor pode simultaneamente ser republicano, num sentido que eu já vou dizer, e ser um contratualista estrito sensu? Sidney tem um sistema teórico contratualista tão esquematizado quanto o de Locke, né? E isso, nas pesquisas mais recentes, acabam colocando Sidney ou como um autor ambíguo, ou como um autor liberal, ou fazendo o contrário, colocando Locke como um republicano. Então, você encaixa o que você quiser, onde você quiser, né? Tudo tem a ver com tudo e nada faz sentido, né? Ou então nada tem a ver com nada e tudo faz sentido, que dá no mesmo. Então, se esvazia completamente de conteúdo teórico. Essa, digamos assim, foi uma preocupação importante que eu tentei dar conta. O ponto é que, se é possível ter um contratualismo republicano, quais são os fundamentos desse contratualismo que levam a um sistema republicano e não a, digamos, a um individualismo possessivo, para usar a expressão do Macpherson, né? E aí a gente enxerga que algumas características do próprio sistema do Sidney, de lei da natureza e direito natural, essas características nos permitem ver diferenças importantes com relação à sua própria geração de contratualistas. James Steere, por exemplo, para não falar só de Locke. E contratualistas já renomados nos anos 80 do século XVII, como, né, Samuel Pufendorf, por exemplo, que não é inglês, é continental, mas está sendo muito lido, muito debatido ali em volta. E Hobbes é a principal referência, certamente Hobbes é a principal referência. Com essa pergunta, né, na cabeça, eu fui, então, vamos ler o Sidney, vamos estudar de fato e tal, procurar as obras, enfim, correr atrás de tentar entender. E o que é particularmente interessante é que, às vezes, até em forma de elogio, uma série de comentadores colocavam Sidney como um autor secundário, à sombra de Locke, né? Ele foi o Locke que deu errado, ele é um Locke menos corajoso, ele é um proto-liberal porque, né, não chegou ao ponto em que Locke chegou, ele não fala da propriedade como um direito natural, ele não fala dos direitos individuais como inalienáveis em qualquer circunstância, ele não fala da moeda como extensão da propriedade, extensão do corpo. Então, ele é apenas um autor mais fraco em relação a Locke, porque ele não teria explicitado os termos centrais do que seria o liberalismo clássico e, portanto, o individualismo possessivo. O que parece uma questão interessante é o fato desses termos lockeanos que nós conhecemos e são muito difundidos não estarem presentes na obra de Sidney, e muitas vezes esses termos estarem sendo atacados, estarem sendo criticados pelo Sidney, talvez não seja propriamente uma fraqueza, mas talvez seja uma característica do sistema teórico dele, né? E foi mais ou menos por esse caminho que eu tentei argumentar. Então, se a gente aceitar uma definição de república ou de republicanismo mais restritiva possível, portanto, fazer um esforço, um exercício contra-intuitivo, ao invés de escolhermos uma definição de república apenas como uma linguagem, onde cabe quase tudo, né, onde Locke virou um republicano, né, apesar
dele ser um monarquista, então ele virou um monarquista republicano, como muitos hoje defendem, né? A gente precisa de uma definição mais restritiva, senão a gente não consegue entender direito do que a gente está falando. E aí eu escolhi, na verdade, foi fazer um esforço de tentar compreender ao longo do republicanismo renascentista italiano, fundamentalmente baseado em Maquiavel, mas não só, ali quem está em volta também, Guicciardini, depois autores venezianos, né, que estão falando da Constituição de Veneza, do final do século XVI, início do século XVII, que depois serão autores muito importantes para o momento da Revolução Inglesa. Porque, ok, cortamos a cabeça do rei, Carlos I está morto, e agora? Né? O que a gente faz? A gente não tem nenhuma outra referência. Esse era um problema fundamental que todos ali se colocavam. Né? A gente precisa lembrar que Cromwell praticamente se tornou um rei. Né? Ele só não aceita a coroa porque aí ia pegar mal demais. Né? Mas foi enterrado junto com os outros. Enfim, toda a tradição inglesa está pensando que eles são ingleses porque são livres e são livres porque têm uma monarquia bem constituída. E, de repente, surge uma geração de autores, Marshall Needham, James Harrington, Henry Neville, mais depois, e o próprio Sidney, que vão dizer, não, a gente pode reinventar as instituições inglesas. Né? Nós podemos reinventar as instituições inglesas com base em outros exemplos. O exemplo de Veneza era importante, o exemplo de Florença era muito importante no mundo moderno, mas fundamentalmente o exemplo romano. E aí, mais uma vez, a trajetória da República de Roma vai ser importante, não apenas para o vocabulário deles, mas para a própria criatividade da invenção das novas instituições. Só que como é que você encaixa uma tradição fundamentalmente histórica, né, se a gente usar a dicotomia do Léo Strauss entre direito natural e história, onde a gente está pensando num republicanismo florentino, Maquiavel, Guicciardini, Vettori, Gianotti, etc., que o direito natural simplesmente está fora do horizonte. Ou porque ainda não foi conformado, porque não chegou, não estava disponível para eles. Então, o recurso que se tinha era o recurso da história. A obra de Sidney, por isso que ela foi durante muito tempo, me parece, tratada como ambígua, porque ela se utiliza de ambos os recursos. Exatamente porque esse é um ponto que eu tentei dar de contribuição. Né? A lei da natureza em Sidney, ela fundamentalmente pode ser entendida como duas coisas, ela tem dois níveis diferentes. Né? O primeiro nível é a liberdade restrita, a liberdade material, a liberdade robesiana, física propriamente dita. Ou seja, nós não temos a opção de não sermos livres no momento em que nós nascemos. Essa é uma condição natural, onde a natureza fez todos os seres humanos assim. Ponto. E aí ele aceita com toda clareza a definição robesiana de liberdade. O problema é que essa liberdade ela só pode ser mantida em sociedade civil a partir do momento do contrato, na medida em que as relações entre os indivíduos não estejam submetidos à arbitrariedade. E não há nada mais arbitrário do que o patriarcado. Né? Então, muitas das respostas às questões do Sidney foram dadas ao longo dos comentários. Sidney, no século XIX, era muito lido, era muito importante. Ele foi esquecido no século XX. Né? Então, assim, muito da bibliografia foi escrita sobre ele, biografias e tal, foi feita no século XIX. Colocava ele não apenas como um Locke mais fraco, mas também como um grande herói, Whig, um patriótico, alguém que estava pensando em remodelar as liberdades inglesas a partir da própria tradição inglesa. Então, se essa liberdade natural, quando projetada em sociedade, ela não pode ser relações arbitrárias entre os indivíduos, isso tem que significar que o patriarcado, os direitos inatos devem ser, por definição, combatidos.
né? E aí eu citei essa bibliografia do século XIX porque ela chama a atenção exatamente para o contexto, né? Ele está escrevendo contra Filmer, que tem um livro O Patriarca, que é um livro de 1640, mas foi reeditado em 1680 e fez algum sucesso ali, onde o argumento do Filmer, inclusive foi contra quem Locke escreve também, né, o primeiro tratado, que é um argumento muito interessante, né, porque por que o rei é rei? O rei é rei porque é descendente de Adão, está lá no livro da Gênesis, né? Deus fez o mundo. Quando Deus fez o mundo, Deus disse para Adão, Adão, o mundo é seu e o mundo vai ficar para os seus descendentes. E os reis de hoje são os descendentes de Adão, né? Basicamente isso, é só você ler o livro da Gênesis que você vai ver que o rei é rei porque Deus quis através de uma genealogia do patriarcado. E é muito interessante que Sidney aceita isso, por hipótese. Tá bom, ok, é verdade, a Bíblia é verdade. Foi Deus que fez o mundo, foi Deus que colocou Adão e deu o mundo para Adão. Agora, os descendentes de Adão não são só os reis. Começa o primeiro problema. Como é que nós vamos identificar quem são os primogênitos de toda essa genealogia? Esse é um outro problema. Então, ele começa a fazer uma série de jogos que são claramente retóricos, onde as respostas são impossíveis de serem dadas. O que, no fundo, ele está fazendo é dizer o seguinte: toda a tradição inglesa que se ancora na ideia de que as liberdades inglesas existem, uma nobreza e a monarquia, ela é furada. Ela não funciona justamente porque os argumentos que dão base a ela não nos levam a uma liberdade civil, apenas a uma liberdade natural. Portanto, Hobbes tem razão em afirmar que a liberdade é apenas a liberdade física, mas a liberdade física só existe em estado de natureza. Para isso, ele precisa mobilizar um segundo recurso. Eu acho que essa bifurcação da lei da natureza em Sidney, que talvez seja a grande contribuição dele, não apenas para os sistemas contratualistas como um todo. Se a gente lê com calma uma série de obras, as notas do manuscrito de Genebra, de Rousseau, a gente vai encontrar uma série de argumentos muito parecidos com isso, né? Em alguns momentos ele até cita Sidney. No seguinte sentido: a lei da natureza, ela é a lei da liberdade, mas ela é também a lei da razão. E a razão não é aquilo que Hobbes está dizendo que a razão não é apenas um cálculo para a autodefesa, não é a capacidade que os seres humanos têm de contar e de estabelecer proporções, e, portanto, de se utilizar da sua mente, da sua força física para se defender, né? A razão é a capacidade que os seres humanos têm de compreender que uma vida em conjunto é melhor do que uma vida isolada. Então, ele claramente coloca uma hierarquia moral. Primeiro, uma hierarquia de potência. A lei da natureza como liberdade é superior à lei da natureza como razão. Primeiro ponto é isso. E é isso que explica a existência das tiranias. O tirano, ele é tirano porque escolheu ser tirano. Ele não é tirano porque ele foi levado à tirania. Ele tem a liberdade de ser um bom governante, mas ele não faz porque não quer. E é por isso que o regicídio é legítimo, porque o rei tem a possibilidade, porque ele tem a faculdade da razão de estabelecer um bom governo. Então, portanto, todo governo que não fizer, que atentar contra as liberdades e os direitos individuais, deve ter o seu rei executado. Pode não parecer, mas eu estou falando de um autor do século XVII, entendeu? Então, assim, a legitimidade está justamente no fato de que os povos devem governar a si mesmos. E essa é uma das âncoras fundamentais do republicanismo, a ideia de autogoverno. Então, ingleses governando ingleses significa que não pode haver nenhum critério inato, nem para a nobreza, nem para o rei. É claro, historicamente ele se opôs, Marcelo estava lembrando agora há pouco, ele se opôs à execução de Carlos I, mas era uma questão circunstancial. De fato, ele se opunha à violência em si, mas o texto dele deixa muito claro que, se for necessário, é necessária a violência, e ele repete a frase de Maquiavel, nesse caso, com o tirano só o ferro, né? Não há outra possibilidade de lidar com o tirano, a não ser a rebelião. Ele chega a usar a expressão rebelião, sedição, e também usa revolução.
Então, no fundo, ele cumpre todos os quesitos de uma definição mais estreita de republicanismo, porque ele tem um conceito de liberdade mais sofisticado do que um conceito meramente físico, porque a liberdade meramente física ela só existe em estado de natureza. Em estado civil é necessário uma liberdade, digamos, complexa, o que atualmente o Philippe Petit chama de liberdade como não dominação, é verdade, ele está nessa linha, né? Os neo-republicanos retiram do século XVII inglês esse conceito. É necessário que exista isonomia entre os seres humanos, ele não está defendendo uma igualdade plena, nem uma igualdade substancial, mas a possibilidade de todos igualmente ocuparem qualquer cargo a qualquer momento. Portanto, ele repete a máxima de Harrington, que está escrevendo alguns anos antes, né, da rotação, a ideia de que todas as casas de governo, todas as casas legislativas e executivas têm que ter uma rotação, portanto, deve ter um sistema de eleições contínuas e que deve ser extinguida toda e qualquer forma de patriarcado e primogenitura. Durante muito tempo isso se explicou pelo seguinte fato, né? Ele brigou com o pai dele era um nobre e ele estava exilado da Inglaterra, estava na Itália e o pai dele morreu, ele tem que voltar correndo para a Inglaterra para dar conta da herança do pai, e quando ele chega de volta na Inglaterra, o irmão mais velho dele já tinha tomado todas as terras do pai. Bom, tá bom, pode ser, né? Mas o argumento se sustenta por si. Essa é fundamentalmente a preocupação, né? Se ele foi motivado, digamos, por um problema particular familiar, eu não estou muito interessado nisso. O que eu estou interessado é o ponto do patriarcado, a resposta que ele dá a Filmer não é uma resposta que leva a um direito de propriedade inalienável. E essa é uma diferença substancial com o liberalismo clássico. Então, talvez esse seja o momento, a gente tem que também entender o seguinte, ele está escrevendo no mesmo momento que Locke, e ele morreu antes de conseguir ler Locke, e certamente Locke não leu ele. Então, eles escreveram coisas muito parecidas, no mesmo momento, com o mesmo inimigo em comum, mas eles apontam caminhos, resultados muito diferentes, né? Se o resultado de Locke é manter a tradição inglesa, com o rei, a Câmara dos Lordes, etc., com Sidney é justamente o contrário. Essa é a oportunidade que a Inglaterra tem de colocar em prática todas as esferas de governo serem eletivas, de um primeiro lado, de um segundo lado, todos os ingleses serem tratados com isonomia propriamente, rejeitar todos os critérios de hereditariedade e de patriarcado, tá certo? E que todas essas instituições sejam capazes de se organizarem através da virtude. Então, bom, cheguei aos 20 minutos, eu só vou encaminhar para concluir, porque, na verdade, o título do livro original era Algernon Sidney, ou Algernon Sidney, eu já vi gente falando das duas jeitos, entre o direito natural moderno e o republicanismo maquiaveliano. Mas aí os editores me desaconselharam veementemente a não colocar esse título por motivos, digamos, pouco acadêmicos. O argumento é partido em dois, né? Ele é apresentado, primeiro, o sistema teórico do direito natural de Sidney, em que ele se difere de todos os outros contratualismos, e é isso que eu tentei mostrar com as duas leis da natureza, como liberdade e como razão, e no segundo momento dizer o seguinte, ok, então se os seres humanos são racionais para serem virtuosos, mas são livres para respeitar essa razão, o que nos resta? Nos resta a história, nos restam os exemplos históricos, e aí ele recorre a Maquiavel mais do que qualquer outra coisa. E aí ele recorre às instituições de Roma, lidas através dos discursos de Maquiavel. Esse talvez seja um ponto particularmente interessante, porque a tradição, de modo geral, né, a tradição contratualista ignora a existência de Maquiavel. Eu fiz uma vez um levantamento
já saíram algumas dezenas de artigos sobre Hobbes, tentando responder a seguinte pergunta: por que, cargas d'água, Hobbes nunca citou Maquiavel? Afinal de contas, certamente ele conhecia, certamente ele teve contato, e por que ele não faz isso, né? Tem várias respostas plausíveis, não vou entrar aqui nisso, mas o que é interessante é que a gente agora tem um sistema justnaturalista, fincado na tradição estoica ciceroniana da virtude, a coragem, a justiça, a sabedoria e a temperança, através de uma lei da natureza que congrega liberdade e razão, mas que essa mesma lei da natureza faz com que os seres humanos e os governantes, sobretudo, sejam capazes de desrespeitar a lei da natureza. A pergunta, então, que fica é: por que, então, um rei se teria um comportamento tirânico? E aí ele insere uma série de respostas para isso, né? De maneira geral, essas respostas todas podem ser sintetizadas na paixão, porque os seres humanos têm paixão, e essas paixões acabam tornando a razão turva. Ele dá outras respostas, digamos, mais mundanas, né? Um dos problemas dos tiranos é porque eles bebem muito, é a bebedeira. Então, um tirano tem que ser abstêmico, porque senão ele vai cometer atos de governo contra. Ele se recusou a ir para a Alemanha. Tem uma carta que ele diz isso: eu me recuso a ir para a Alemanha, daqueles povos bárbaros e bêbados. Pois é, não, mas aí ele vai para a Itália, né? Ele vai para Roma. Não sei se exatamente é uma opção muito sóbria. A solução final, então, não podemos esperar que haja nenhum ser humano e nenhum governante capaz de unir a lei da natureza como liberdade com a lei da natureza como razão para cumprir os quesitos das virtudes dos estoicos e de Cícero. Esse ser humano existe, essa ideia existe. Ele dá um único exemplo: Hércules. Hércules foi o cara capaz de unir a liberdade e ele passa várias páginas discutindo por que Hércules é o grande exemplo do homem virtuoso. E aí, depois dele passar algumas páginas discutindo isso, ele fala em vários momentos da obra dele, ele sempre conclui mais ou menos a mesma coisa. Só tem um detalhe, né? Hércules nunca existiu. Não podemos confiar aos homens o governo dos homens. Então, nós devemos confiar ao povo o autogoverno. Então, é um conjunto das instituições republicanas a resposta que ele dá ao fato da natureza obrigar a todos os seres humanos a serem livres. O fato de nós sermos livres não é um adjetivo, uma característica positiva. É um problema que tem que ser controlado. E isso é diametralmente oposto a Locke, né? Então, nós estamos em liberdade e o fruto do trabalho é mais do que sagrado, né? Então, o resultado do trabalho é a propriedade, portanto, a propriedade é natural. O exemplo da maçã, em Locke. Não existe propriedade natural em Sidney, justamente pelo fato de que a propriedade só pode existir na medida em que um povo que regulamenta as suas próprias leis regulamenta a existência de uma coisa chamada propriedade, e que foi inventada. E é interessante que ele cita uma série de historiadores e de relatos de cronistas espanhóis sobre a América. Ele cita Las Casas, ele usa muitos jesuítas espanhóis, dizendo o seguinte: olha, tem um pessoal lá na América que eles não têm propriedade. E isso não é um problema. Isso é uma evidência de que a propriedade não é natural. E eles não têm moeda. Isso também é uma evidência de que a moeda também não é natural. Isso também é uma evidência de que o trabalho não produz propriedade. O trabalho não é uma categoria política relevante. O trabalho é apenas um instrumento que os seres humanos têm de sobreviver, assim como os animais têm os seus instrumentos, né? Então, ele faz as comparações, né? Os peixes têm
as suas estratégias de caça, os outros animais, cada animal tem a sua forma de se adaptar. A forma que os seres humanos encontraram de se adaptar à natureza é o trabalho. E nada além disso. Isso não dá um qualificativo superior ou original ou particular para os seres humanos. Então, assim, para fechar, ele é um contratualista, certo? Na tradição claramente estoica ciceroniana, mas, de outro lado, entre aspas, ele seria moderno, porque ele não acredita na possibilidade de que esse ser humano, que cumpre com todos os quesitos necessários para a virtude, de fato possa existir. Porque, historicamente, isso não se verifica. Como isso não se verifica, são necessárias as instituições republicanas. São necessárias as três formas puras, misturadas em uma só. Aí entra o governo misto, o governo das leis, a isonomia, a ideia de rotação, e aí ele tem todo um sistema que é muito, muito similar ao sistema florentino, a um sistema de um governo misto do Renascimento italiano de Florença. E essa é a única maneira capaz de qualquer povo tem de governar a si mesmo. Porque se todo mundo ficar esperando aparecer o Hércules, no fundo a gente vai acabar acreditando em Filmer, né? E acreditando que quem governa, governa porque é a vontade de Deus. E aquele que acredita que quem governa, governa pela vontade de Deus, merece o regicídio tanto quanto o próprio tirano. Esse é o fato. Ele não acredita na possibilidade de educar ninguém, né? Então você tem que... nas nossas circunstâncias hoje, a gente pode pensar em vários exemplos, né? Se a voz do povo... Nós estamos... Exatamente. A autorização do tiranicídio vem justamente pelo fato de que ele está inscrito na natureza, né? E ele usa uma expressão muito interessante, que é: isso está inscrito no coração dos seres humanos. Bom, isso é Rousseau também, né? Rousseau também vai repetir a mesma coisa. Eu chutaria que ele tirou daí, apesar disso também estar nas cartas de Paulo, enfim, isso está em Soares, está em vários lugares. Enfim, fico por aqui, porque a ideia aqui é a gente conversar, né? Mais uma vez agradeço a oportunidade, queria ouvir vocês também, agradeço Paulo, Sam, agradeço Marcelo, obrigado a todos.